Olá! Vamos explorar hoje os escritos de uma figura-chave do cristianismo primitivo, Inácio de Antioquia. Temos aqui alguns trechos de um texto informativo que vai nos guiar um pouco pela vida e pensamento dele, né? Focando naquelas cartas, escritas em circunstâncias bem dramáticas. A ideia é tentar captar as ideias mais fortes desse bispo lá do início do século II. Alguém que, bom, viveu a fé em tempos de perseguição. A gente está falando do terceiro bispo de Antioquia, uma comunidade cristã super importante na época. Ele acabou preso, condenado à morte em Roma, isso provavelmente durante o governo do imperador Trajano. E o legado mais direto que ficou foram 7 cartas, escritas enquanto ele viajava acorrentado para o martírio. Que situação para escrever, hein? Como é que ele conseguiu produzir algo tão significativo nessas condições? É realmente notável. Pensa, viajando sob guarda militar. Ele até descreveu os guardas de forma bem viva como 10 leopardos pela brutalidade deles. E mesmo assim, Inácio produziu textos de uma clareza teológica e eclesial assim surpreendente. Não são só lamentos, sabe? As cartas mostram uma visão muito articulada sobre a igreja, sobre a fé e a importância da unidade. E um ponto fascinante é justamente como ele estrutura essa visão. Ele insiste muito na importância da hierarquia, mencionando bispos, presbíteros e diáconos. Para ele, essa estrutura não era só burocracia, entende? Era a garantia da unidade da comunidade e da fidelidade à mensagem de Cristo. O bispo, em particular, era visto como o ponto focal, quase um representante de Cristo para a comunidade local ali. E essa organização, então, com bispos liderando, aí apoiados pelos presbíteros, que seriam tipo os anciãos, os sacerdotes, e os diáconos mais para o serviço. Isso já era tão fundamental assim no comecinho do século II. Qual era a urgência, né? Por que essa ênfase toda? A urgência vinha das ameaças reais, sabe? De divisão e das primeiras controvérsias sobre doutrina. Inácio combatia diretamente ideias como o docetismo, que basicamente negava que Cristo tivesse um corpo humano real, dizia que ele só parecia humano. Inácio rebate isso com força total, insistindo na realidade da encarnação, do sofrimento, da ressurreição de Jesus. Ele usa a expressão verdadeira carne. A unidade em torno do bispo era tipo assim, a defesa contra essas ideias que ele via como muito perigosas. Faz sentido, faz todo sentido. E nesse contexto, ele também usa um termo que ficou gigantesco: Igreja Católica. O que ele queria dizer com isso exatamente? Com certeza não era como a gente entende as denominações hoje, né? Exatamente. Ele é o primeiro autor cristão que a gente conhece que usou essa frase. Para Inácio, católica significava universal, completa, íntegra na doutrina e presente onde Cristo está. Era um conceito mais de totalidade, de autenticidade da fé. Não um rótulo denominacional. A frase dele é marcante. Onde quer que se apresente o bispo, aí esteja também a comunidade. Assim como a presença de Cristo Jesus nos assegura a presença da Igreja Católica. É forte. Isso nos leva a outro ponto que chama muito, mas muito atenção: a maneira como ele encara o próprio martírio que estava chegando. Aquela imagem dele se descrevendo como o trigo de Deus, que seria moído pelos dentes das feras para se tornar pão puro de Cristo. É incrivelmente forte. E ele chegou a pedir para os cristãos em Roma não tentarem intervir para libertá-lo. Como é que a gente entende essa mentalidade? Essa linguagem poderosa é central na teologia dele, sim, baseada na imitatio Christi, né? A imitação de Cristo. Para Inácio, a união mais profunda com o Senhor acontecia ao se configurar com a paixão e morte dele. O martírio não era buscado por si só de forma, sei lá, maluquista, mas era visto como a forma definitiva de testemunho, a oportunidade de se assemelhar perfeitamente a Cristo no sacrifício. É uma espiritualidade profundamente marcada pela cruz, mas sempre olhando para a esperança da ressurreição, claro. Se a gente conecta isso ao quadro geral, mostra uma fé vivida de forma muito, muito intensa.
E pensar que essas cartas, com tanta ênfase na autoridade do bispo e também na Eucaristia, que ele chamava de remédio da imortalidade, né? O sacramento da união real com Cristo, pensar que elas foram debatidas séculos depois. Figuras importantes da Reforma, como Calvino, chegaram a questionar se eram mesmo autênticas. Sim, sim, houve debates sobre versões que surgiram depois, interpolações e tal, mas hoje, olha, um consenso acadêmico bem sólido sobre a autenticidade das 7 cartas consideradas genuínas. Elas são fontes primárias, assim, insubstituíveis para a gente entender a igreja naquele período crucial, logo depois da Era dos Apóstolos. Quanto à morte dele, a tradição fala do Coliseu, lá por volta de 110 depois de Cristo, mas faltam confirmações históricas mais detalhadas das circunstâncias exatas. Então, o que a gente pode levar dessa nossa conversa? As cartas de Inácio nos dão um vislumbre muito vivo de uma fé cristã que estava se organizando e definindo suas crenças fundamentais e lutando contra os primeiros desafios, internos e externos. Ele nos ajuda a traçar as origens de conceitos como a própria ideia de Igreja Católica e a entender por que a estrutura hierárquica e os sacramentos se tornaram tão centrais, tão rápido para as primeiras comunidades. É mais do que só um personagem histórico, Inácio. Por meio desses escritos feitos sob uma pressão absurda, nos oferece acesso direto ao pensamento, às tensões, à fé vivida naquele momento formativo. É um testemunho impressionante de convicção diante da adversidade extrema e que ajudou a moldar a autocompreensão da igreja por séculos, né? Fica então uma reflexão final. Considerando essa busca quase fervorosa de Inácio pelo martírio como a união definitiva com Cristo, como será que essa perspectiva dialoga ou talvez contrasta com as noções que temos hoje sobre fé, sobre o sentido do sofrimento e sobre o modo como se testemunha a própria crença no mundo atual? Fica aí algo para se pensar.